Fala pessoal, professor Sérgio Araújo aqui com vocês mais uma vez e hoje vamos continuar mapeando a farmacologia. Dá uma olhada só no tema da aula de hoje. Hoje falaremos sobre farmacocinética e para essa aula nós utilizaremos esse mapa mental. E se você quiser baixar esse mapa mental, aqui na descrição tem um link onde você vai poder utilizar esse mapa mental para estudar ou até para dar alguma aula, alguma palestra. Mas vamos voltar para a tela para que nós possamos iniciar nossa aula de hoje. Vamos começar nossa aula pela definição de farmacocinética. Então, farmacocinética é a relação entre a administração de um fármaco e a concentração atingida. Mas atingida onde? Ou em um líquido ou no tecido biológico. Então, em termos práticos, a farmacocinética estuda o caminho percorrido pelo fármaco desde a sua administração até o local de ação desse fármaco. Entretanto, durante esse percurso, o fármaco não necessariamente, na sua concentração administrada, vai chegar ao seu local de ação. Vários outros caminhos acessórios podem ser tomados por esse fármaco. Então, esse fármaco pode ser administrado aqui, pegou essa estrada até o local de ação, mas parte das moléculas foram atraídas por outros tecidos e dessa forma o fármaco não produziu a ação desejada, já que atingiu outros tecidos. Um outro ponto importante da definição é que ele diz em função do tempo. Ou seja, esse fármaco ele pode tomar essa estrada até o seu local de ação de forma muito rápida ou de forma muito lenta. E é exatamente todos esses parâmetros que a farmacocinética vai levar em consideração. Vamos dar uma olhada nesse slide para que nós possamos entender melhor como é o comportamento farmacocinético. Então nós podemos observar aqui que a droga ela foi administrada por via oral. Só que essa droga administrada por via oral, nem toda a dose administrada ela vai ser dissolvida. Então, a primeira barreira na qual o fármaco que é administrado por via oral vai ter que passar é a sua dissolução. A droga não dissolvida, evidentemente, ela também não será absorvida. Mas parte da droga vai se dissolver, parte da droga vai se desintegrar. Se esse fármaco for administrado por uma forma sólida, um comprimido, uma cápsula, essa droga ela vai se dissolver nos fluidos do trato gastrointestinal e durante essa dissolução, parte da droga também pode ser desintegrada no estômago. E essa parte também, essa fração, ela também será perdida. Então nós dependemos que o fármaco se dissolva nos líquidos do trato gastrointestinal, mas não sejam desintegrados. E aí esse fármaco vai para onde? Ele vai para o intestino. E a chegada dele no intestino vai depender da velocidade de esvaziamento gástrico, que é um outro parâmetro importante para medir a quantidade de fármaco que chega à corrente sanguínea. Ao chegar no intestino, parte da droga vai ser perdida por degradação intestinal ou por ligação com alimentos ou outras substâncias, assim como uma fração da droga também não vai ser absorvida. Nós já podemos observar aqui várias perdas e tudo isso precisa ser levado em consideração durante o estabelecimento de qual a dose ideal para aquele paciente. Bem, nós estamos falando de um fármaco administrado por via oral. Essa droga vai ser absorvida, mas ela vai tomar como primeiro caminho o fígado. É a circulação portal que está no intestino quem vai absorver o fármaco e vai encaminhar esse fármaco para o fígado. Ao chegar no fígado, parte da droga vai ser perdida por excreção biliar, outra parte pode ser perdida por biotransformação e ainda uma terceira fração ela pode estar ligada a outros tecidos. E nenhum desses caminhos é o caminho preterido para que esse fármaco ele tenha uma ação terapêutica. Mas aquele fármaco que conseguiu ultrapassar todas essas barreiras, ele de fato vai chegar na circulação geral e nós chamamos isso de biodisponibilidade. Então, nesse momento, o fármaco ele está disponível para que ele produza ação farmacológica, mas ele só vai produzir ação farmacológica quando ele de fato chegar ao seu local de ação. Então,
Então, ao chegar na corrente sanguínea, esse fármaco ainda pode sofrer biotransformações quando ele retornar através da circulação geral para o fígado e o fígado conseguir biotransformar essa molécula. Mas chegar à corrente sanguínea não significa produzir ação farmacológica. Esse fármaco, muitas vezes, ele não é hidrossolúvel o suficiente, ele precisa se ligar a proteínas plasmáticas e ser distribuído. E ao se ligar às proteínas plasmáticas, aqueles que permanecerem ligados às proteínas plasmáticas, eles de fato não conseguirão entrar no tecido na qual produzirão sua ação. Então, ligação às proteínas plasmáticas é uma forma dele ser distribuído, mas a manutenção dessa ligação às proteínas plasmáticas reduz a sua ação farmacológica. E aí a droga ela vai ser distribuída por todo o organismo, mas como eu já havia falado, nem toda droga vai chegar ao local preterido, ao local onde ele vai produzir ação farmacológica, ação terapêutica. Parte da droga vai se ligar a outros órgãos ou outros tecidos que não têm ação farmacológica e muitas vezes ela vai ser uma reação adversa. Parte da droga vai ser perdida por biotransformação e excreção, outra parte vai simplesmente ficar ligada a tecidos sem produzir ação nenhuma e apenas uma fração bem pequena da droga vai chegar ao seu local de ação e é exatamente essa fração que vai produzir ação farmacológica. Então vejam que a farmacocinética ele estuda todos esses passos, desde a sua absorção até a chegada ao seu local de ação e posteriormente a sua eliminação. Voltando aqui para o nosso mapa mental, nós podemos ver que alguns aspectos eles são extremamente importantes para serem estudados na farmacocinética. Nós podemos ver que a dose é muito importante, a quantidade de fármaco que vai ser administrado vai ser importante porque isso vai guiar a quantidade de fármaco que vai ser absorvido também. A forma farmacêutica, como nós vimos, isso também é um parâmetro importante, uma vez que, se o fármaco for administrado de uma forma farmacêutica sólida, ele precisará passar por etapas anteriores à absorção, chamadas de etapas biofarmacêuticas, na qual o fármaco precisa se desintegrar, na qual o fármaco precisa se dissolver nos líquidos fisiológicos, para só então ser absorvido. Um outro parâmetro importante também da farmacocinética é a frequência na qual esse fármaco vai ser administrado. Nós veremos logo mais adiante um gráfico mostrando todas as etapas da farmacocinética e mostrando, portanto, que quando o fármaco for completamente eliminado, ou melhor, antes dele ser completamente eliminado, uma segunda dose precisa ser administrada para que ele fique dentro da faixa terapêutica. E, finalmente, a via de administração também é um fator extremamente importante, uma vez que nós vimos que na via oral existem diversas perdas do fármaco e durante o cálculo da administração, essas perdas elas precisam ser consideradas. Já se o fármaco ele é administrado por uma outra via, uma via intramuscular ou até uma via intravenosa, nós veremos que essas perdas elas são muito menores do que por via oral. E quais são as etapas na qual a farmacocinética existe? Então, primeiro o fármaco vai ser absorvido, ou seja, o fármaco vai entrar nessa estrada que vai levar ele até o seu local de ação. E nós vimos que até que ele seja absorvido, existem diversas etapas, diversos momentos onde o fármaco pode ser perdido e essa dose administrada precisa considerar essas perdas. A segunda etapa é a distribuição. Então, ao entrar nessa estrada, o fármaco para ser distribuído, para chegar ao seu local de ação, ele precisa pegar carona nas proteínas. As proteínas plasmáticas são os veículos que irão levar o fármaco até os tecidos para que ele possa entrar nesses tecidos e produzir ação farmacológica. E finalmente nós temos a eliminação. E na eliminação nós temos duas etapas importantes. Uma delas é a biotransformação, na qual o fármaco vai se transformar em uma molécula mais solúvel e muitas vezes essa molécula mais solúvel ela não tem ação farmacológica, ela se transforma numa molécula inerte. E o outro momento é a excreção, na qual o sistema renal, o sistema biliar pode eliminar essas moléculas, muitas vezes dependendo do grau de hidrossolubilidade produzido nas etapas de biotransformação.
Aqui nós podemos ver uma curva onde ele mostra a concentração do fármaco em função do tempo. Nós temos o tempo aqui no eixo X e nós temos a concentração plasmática no eixo Y. Então aqui foi feita a administração do fármaco, ele começou a ser absorvido, passou por todas as etapas que nós vimos anteriormente. E aqui nós precisamos fazer uma observação. Nós estamos vendo o aumento da concentração plasmática do fármaco, mas o fármaco, ao chegar na corrente sanguínea, automaticamente ele vai ser distribuído, ele vai ser biotransformado e ele vai ser eliminado. Mas por que a concentração continua aumentando se as moléculas que chegaram já estão sendo distribuídas e eliminadas? Isso acontece porque os mecanismos de absorção, eles superam os mecanismos de eliminação. E dessa forma nós temos um aumento da concentração plasmática maior do que a diminuição da concentração plasmática. Mas nós podemos ver por esse gráfico, nessa linha tracejada, que é a linha de efetividade, na qual em determinada concentração o fármaco vai começar a produzir seu efeito farmacológico. Ou seja, há uma necessidade de uma quantidade mínima de moléculas circulantes para que, somados os seus efeitos unitários, eles produzam um grande efeito perceptível fisiologicamente. Então, a partir dessa concentração plasmática, o paciente começa a experimentar de efeitos farmacológicos. E nós podemos ver que a concentração do fármaco continua aumentando, ou seja, os mecanismos de absorção ainda continuam superando os mecanismos de eliminação, até ele chegar no que se chama de concentração máxima. Ou seja, com aquela dose administrada, e por isso que nós falamos que a dose é um parâmetro importante para a farmacocinética, com aquela dose administrada, ele chegou a uma concentração plasmática máxima. Se a dose fosse maior, a concentração plasmática máxima também poderia ser maior. Então nós temos aqui a concentração máxima atingida por esse fármaco e esse tempo na qual ele levou para atingir desde a sua administração até o momento onde ele atingiu a concentração plasmática máxima, esse tempo é chamado de Tmax. Mas vejam que a partir daqui a concentração plasmática começa a diminuir, ou seja, como a dose administrada foi completamente absorvida, mas fármaco não está entrando na corrente sanguínea, mas os mecanismos de eliminação, eles continuam funcionando. Então nós temos uma diminuição na concentração plasmática desse fármaco. Então, abaixo dessa concentração, o paciente não experimenta mais os efeitos farmacológicos. Então, esse intervalo de tempo entre o momento em que ele inicia os seus efeitos farmacológicos e esse momento em que os efeitos farmacológicos são encerrados, esse intervalo de tempo, ele é chamado de duração da ação farmacológica. E nós podemos ver também que, se por acaso essa concentração continuasse aumentando, ele iria atingir essa segunda linha tracejada, que é a linha da toxicidade. Ou seja, se o paciente fizesse uso de uma dose muito elevada, poderia ser atingida essa segunda linha. A distância entre essa primeira linha tracejada, que é a linha da efetividade, e essa segunda linha tracejada, que é a linha da toxicidade, é chamado de margem terapêutica. Ou seja, se um determinado fármaco tem uma margem terapêutica estreita, significa que a dose efetiva dele é muito próxima da dose tóxica. Se um fármaco tem uma margem terapêutica larga, significa que a distância entre a dose efetiva e a dose tóxica são bem grandes. Agora, olhando para cada etapa individualmente, vamos começar pela absorção, e um dos aspectos importantes da absorção é o que nós chamamos de biodisponibilidade. E aqui nós temos o conceito de biodisponibilidade, é a porção do fármaco que atinge a circulação geral em forma inalterada após a sua administração. Ou seja, a biodisponibilidade é quando o fármaco passa por todas as etapas de sua administração até que a molécula de forma inalterada chegue na corrente sanguínea. O que não quer dizer que ele vai atingir o local de ação, mas pelo menos ele está biodisponível
para agir. E aí a biodisponibilidade ela é importante em dois aspectos. É importante para fármacos que têm índice terapêutico desfavorável, ou seja, fármacos na qual existe uma grande possibilidade dele produzir efeitos tóxicos. Como nós vimos, existe a margem terapêutica e o índice terapêutico ele está dentro da margem terapêutica, que é a distância entre o momento na qual produziu efetividade e o momento na qual produziu toxicidade. É importante nós sabermos se esse fármaco vai estar biodisponível, principalmente se nós estamos tratando de um fármaco que tem baixo índice terapêutico. Um outro ponto importante da biodisponibilidade é para fármacos que têm fraca solubilidade em água. Afinal de contas, para que ele possa estar biodisponível, ele precisa se dissolver nos fluidos orgânicos, ele precisa resistir à acidez do estômago, ele precisa não se ligar às proteínas do trato gastrointestinal e ele precisa conseguir atravessar a barreira intestinal e também as etapas de biotransformação de primeira passagem hepática para só então estar biodisponível. E fármacos que têm fraca solubilidade em água, eles também têm baixa biodisponibilidade. E quais são os fatores que podem influenciar a biodisponibilidade? Nós temos aqui 4. As características do fármaco, a forma farmacêutica, interações que esse fármaco pode ter com outras moléculas e também características do paciente. E aí nós vamos olhar mais uma vez para o PowerPoint para que nós possamos ter outras informações adicionais. E nós podemos ver, vamos dar um zoom aqui para visualizar melhor, características da droga, que características que a droga vai ter que pode influenciar na biodisponibilidade. Se ela foi inativada antes da absorção gastrointestinal, se ela não tiver uma absorção completa, se ela for biotransformada na parede intestinal ou no fígado, que é o efeito de primeira passagem hepática, relacionada com a forma farmacêutica, o estado físico do fármaco, ou seja, se ele é líquido, se ele é sólido, tudo isso pode influenciar na biodisponibilidade. Os recipientes utilizados, os recipientes eles podem alterar a forma como esse fármaco vai ser absorvido e, consequentemente, podem influenciar na biodisponibilidade. O terceiro parâmetro é a interação com outras substâncias no trato gastrointestinal, como alimentos ou outros fármacos também. E, finalmente, as características do paciente. Se o paciente tem um pH gastrointestinal que é incompatível com o pKa do fármaco, isso pode dificultar a sua absorção. A motilidade do trato gastrointestinal, nós vimos no slide anterior que o principal local de absorção do fármaco é no intestino. Então, se houver uma baixa motilidade, dificultando a passagem do fármaco do estômago para o intestino, isso pode influenciar na sua biodisponibilidade. Também a perfusão sanguínea, uma vez que o fármaco vai ser absorvido para a corrente sanguínea e se houver uma redução na perfusão sanguínea, pode ser que isso dificulte também a passagem do fármaco do trato gastrointestinal para a corrente sanguínea. A flora também é um fator que pode influenciar, um fator relacionado com o paciente que pode influenciar na biodisponibilidade. A estrutura anatômica, estados de má absorção, o paciente pode ter uma doença que vai dificultar a absorção. A função hepática, uma vez que se o fármaco for administrado por via oral, o primeiro local por onde ele vai passar é o fígado. E também fenótipos genéticos, uma vez que o paciente ele também pode ter alterações genéticas que também vão alterar a biodisponibilidade desse fármaco. Voltando aqui para o nosso mapa mental, nós podemos agora entrar na distribuição. E quando falamos de distribuição, nós precisamos levar em consideração o que se chama de volume aparente de distribuição. E o que é o volume aparente de distribuição? É a relação entre a concentração do fármaco nos tecidos e a concentração sanguínea. Ou seja, é o quanto de fármaco permanece na corrente sanguínea e o quanto de fármaco está agora depositado nos tecidos. E para isso nós temos dois parâmetros. Fármacos lipossolúveis, eles têm um elevado volume de distribuição. Ou seja, ele consegue atravessar a membrana plasmática das células dos tecidos e, portanto, eles conseguem ser distribuídos de forma mais eficiente. Já fármacos que se apresentam fortemente ligados às proteínas plasmáticas,
eles têm baixo volume de distribuição. Isso acontece porque as proteínas plasmáticas não conseguem atravessar as barreiras teciduais, e se o fármaco tem forte ligação a essas proteínas, ele vai permanecer ligado às proteínas sem, entretanto, ser distribuídos para os tecidos. E qual a importância do volume de distribuição? É importante para cálculo da dose a ser administrada a um paciente. Então, se nós sabemos que parte do fármaco que chega à corrente sanguínea vai ser distribuído para os tecidos, e é lá nos tecidos onde a ação farmacológica acontece, a dose a ser calculada precisa ser levada em consideração para essa característica farmacológica especificamente. E aqui nós temos alguns exemplos de fármacos com baixo volume de distribuição. E o que é que significa baixo volume de distribuição? Significa que o fármaco vai ficar dentro do vaso sanguíneo. Ele não vai ser distribuído, é baixo o volume de distribuição. E aí nós temos furosemida, a fenilbutazona e também a varfarina, são 3 exemplos de fármacos na qual a maior concentração permanece dentro da corrente sanguínea e a distribuição deles para os tecidos é baixa. Já fármacos que têm elevado volume de distribuição, eles têm baixa concentração plasmática e elevada concentração nos tecidos, principalmente nos tecidos na qual eles terão ação farmacológica. E aí nós temos 3 fármacos que têm ação no sistema nervoso central: a morfina, a nortriptilina e também a clorpromazina. E aí, dando uma olhada mais uma vez aqui no slide, nós podemos ver, vamos dar um zoom aqui para entendermos melhor. Nós podemos ver aqui a fórmula do volume de distribuição, é a concentração no corpo em função da concentração no sangue. Ou seja, quanto maior a concentração daquele fármaco nos tecidos, maior o volume de distribuição. Quanto maior a concentração do fármaco no sangue, menor é o volume de distribuição. Então, esse fármaco ele vai passar por 5 etapas. O fármaco inicialmente vai chegar na corrente sanguínea, posteriormente esse fármaco que está no sangue ele vai começar a ser distribuído para o fluido extracelular. O fármaco vai entrar em equilíbrio com a concentração sanguínea e a concentração tecidual. A 4ª etapa, o fármaco vai estar totalmente concentrado nos tecidos e finalmente o fármaco vai estar altamente concentrado nos tecidos adiposos para aqueles fármacos que são altamente lipossolúveis. E essa imagem aqui ela pode representar bem essa questão da distribuição. O fármaco foi absorvido aqui pelo intestino, ele chegou na corrente sanguínea, mas se ele tiver elevado volume de distribuição, ele vai estar mais concentrado nos tecidos do que no sangue. Voltando aqui para o nosso mapa mental, agora vamos falar sobre eliminação. E na eliminação nós precisamos levar em consideração 2 parâmetros. O primeiro deles é o tempo de meia-vida. E o que é o tempo de meia-vida? É o tempo requerido para que metade da quantidade do fármaco seja eliminado do organismo. E qual a importância do tempo de meia-vida? É importante para estabelecer o tempo para que um fármaco seja completamente eliminado. Ou seja, ele chegou na corrente sanguínea, ele foi distribuído, ele produziu sua ação farmacológica, mas agora ele precisa ser eliminado. Quanto tempo vai levar para que ele seja eliminado? Para saber quanto tempo vai levar para ele ser eliminado, precisamos calcular o tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que metade da quantidade administrada seja eliminado. E aí nós podemos utilizar essa regra aqui, ó. Serão necessários 5 tempos de meia-vida para que o fármaco seja eliminado completamente. Então, na primeira meia-vida, 50% da concentração vai ser eliminada. Na segunda meia-vida, mais 50% desses 50% restante, ou seja, 75% vai ser eliminado. No terceiro tempo de meia-vida, mais 50%, mas desses 25% restantes, ou seja, 88% vai ser eliminado. Depois de 4 tempos de meia-vida, 94%. E depois de 5 tempos de meia-vida, 97% do fármaco vai ser completamente eliminado. Olhando mais uma vez aqui para o slide, nós podemos ver aqui alguns fármacos, o tempo de meia-vida, o clearance e também o volume de distribuição. E por que eu estou mostrando todos esses parâmetros? Porque, como nós podemos observar aqui, o tempo de meia-vida vai depender do volume de distribuição, ou seja, da quantidade de fármaco que chega ao tecido. E chegar ao tecido significa que ele vai agir e, posteriormente, ele precisa ser eliminado. E também depende do clearance,
Ou seja, depende da velocidade, veremos daqui a pouquinho esse conceito, mas depende da velocidade na qual o fármaco vai ser excretado também. Aqui nessa tabela nós temos alguns exemplos. A etosuximida, por exemplo, tem um tempo de meia-vida de 48 horas. Já a flucitocina tem um tempo de meia-vida muito menor, menos de 10%, ou seja, 4,2 horas. Só que quando nós olhamos para o volume de distribuição, eles são exatamente iguais, 49 litros para os dois. O que é que foi determinante para o tempo de meia-vida serem tão diferentes? É o clearance. O clearance da etosuximida 0,7, o clearance da etosuximida 0,7 litros por hora, enquanto que o clearance da flucitocina 8 litros por hora. Aqui nós temos outro exemplo também, etosuximida, como nós vimos, 48 horas é o tempo de meia-vida, a digoxina 40 horas, relativamente é um tempo de meia-vida próximo. Só que quando nós olhamos para o clearance da etosuximida 0,7, o clearance da digoxina 7, ou seja, 10 vezes maior. Então significa o quê? Se o clearance é 10 vezes maior, precisamos ter também um volume de distribuição bastante diferente. Enquanto que a etosuximida, o volume de distribuição é de 49 litros, a digoxina é 420 litros. Dessa forma, nós podemos ver que o tempo de meia-vida vai depender do clearance do fármaco e vai depender também do volume de distribuição desse fármaco. E voltando aqui para o nosso mapa mental, nós podemos ver que o clearance renal é o quê? A remoção completa do fármaco de um volume específico de sangue na unidade de tempo. Então, o clearance é a eliminação, é a excreção desse fármaco. E ela vai depender de quê? Da função hepática, já que é na etapa de biotransformação, onde muitas vezes o fármaco deixa de ser lipossolúvel para ser hidrossolúvel, e, portanto, pode ser eliminado pelo rim. Também depende da função renal e depende da dose a ser administrada. Mais uma vez, voltando aqui para o slide, nós podemos ver 3 fármacos diferentes, um fármaco A, um fármaco B e também um fármaco C. E esse gráfico ele mostra o clearance de creatinina em função do clearance do fármaco. E por que esse gráfico ele compara o clearance de creatinina com o clearance do fármaco? O clearance de creatinina ele mostra o quão funcional está o rim. E o clearance do fármaco mostra o quanto do fármaco foi eliminado a depender do clearance de creatinina, ou seja, a depender da função renal. Então, para a droga A, por exemplo, quando o clearance de creatinina ele era baixo, o clearance do fármaco também era baixo. Quando o clearance de creatinina ele foi elevado, o clearance do fármaco também foi bastante elevado. Já para a droga C, para o fármaco C, quando o clearance de creatinina era baixo, mesmo assim, o fármaco C ele tinha um clearance bastante elevado. Isso significa dizer que o fármaco A tem uma dependência muito maior da função renal do que o fármaco C. E aí, voltando para o nosso mapa mental, nós podemos finalizar a aula mostrando esse gráfico de eliminação, deixa eu aumentar um pouco mais, de eliminação da metanfetamina. Então foi calculado a concentração de eliminação da metanfetamina em função do pH da urina. Para urinas alcalinas, pH 7,8 ou 8,2, nós podemos observar que a eliminação da metanfetamina ela foi bastante discreta. Enquanto que para drogas ácidas, a concentração de metanfetamina ela foi bastante elevada. E por que isso acontece? A metanfetamina é um fármaco básico. Em urina básica, ele não se ioniza e é reabsorvido. Enquanto que em urinas ácidas, a metanfetamina fica principalmente na sua forma ionizada, que é hidrossolúvel, não é reabsorvida e, consequentemente, é eliminada com a urina. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. O link para o mapa mental está aqui na descrição. Também coloquei alguns cards com aulas mais completas sobre essa temática. E se você gostou desse vídeo, você já pode assinar o canal, pode também marcar o sininho dizendo que você vai ser notificado quando novos vídeos acontecerem. E se quiserem também pode me acompanhar nas redes sociais. Aqui na tela nós temos algumas delas, lá nós podemos trocar uma ideia. Até a próxima videoaula.